Pessoal, eu vou mostrar um vídeo bem interessante para vocês, tá? Ciro Gomes dando seu apoio a Bolsonaro, ou de certa forma dizendo que está ao lado de Bolsonaro nesta briga contra o Moro, tá? Confira esse vídeo. Eu não acho que, francamente, o Bolsonaro tenha dito ao Moro mais do que aquilo que é razoável um presidente dizer. Olha, eu estou incomodado. Esse negócio desse cara da Polícia Federal não está examinando isso, não está examinando aquilo. Isso daí, francamente, depõe, na minha opinião, contra o Moro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores, e quem julga essas lealdades? Isso é antigo, isso é funcional, não é? Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula, as coisas que eu sei do Lula em confiança jamais vão morrer comigo. Por quê? Porque eu não posso virar um crítico do Lula e usar aquilo que eu sei em função de ele ter confiado em mim. Isso é uma questão de decência, de caráter. E o cara... O vídeo é bem interessante porque o Ciro Gomes aqui, ele demonstra algo que eu acho que é essencial na política, tá? O Ciro Gomes fala que, basicamente, conversas particulares de dois agentes políticos, e aqui eu posso extrapolar não só de agentes políticos, duas pessoas, dois homens de negócio, duas pessoas que têm uma relação particular ali, essas conversas não devem ser expostas por conta de uma relação que depois é quebrada, tá? Ele dá até o exemplo dele com o Lula, ele já foi ministro do Lula, ele já foi, vamos dizer assim, algo hierarquicamente abaixo do Lula na relação, e mesmo depois de ter se tornado um adversário do Lula, como ele é hoje, ele não usa as conversas que ele tinha à época como instrumento de guerra, ele não vaza aquelas conversas. E eu concordo, assim, se eu for olhar friamente o que ele disse aqui, eu concordo de número e grau, tá? De fato, a política, ela deve ser construída essencialmente baseada nesses tipos de conduta, tá? É como se fosse, por exemplo, na guerra, existe dentro da guerra, existe uma ética na guerra, tá? Ó, você não vai jogar gás mostarda, ou sei lá, se eu for matar você, eu não vou te torturar de matar. Toda a lógica da guerra, ela pressupõe que você tenha regras entre as partes para que a guerra possa seguir sem você transformar aquilo no máximo de desumanidade possível. A política, que também é uma substituta da guerra, faz parte dessa lógica, tá? E o Ciro Gomes, ele está defendendo essa lógica aqui, tendo em vista também que nos últimos anos o Brasil virou uma espécie de república do vazamento, a república da delação premiada, então vaza a conversa pra caramba, todo mundo tá grampeado, todo mundo é investigado, todo mundo vaza a conversa de grupo. Toda essa lógica ou essa ética que deveria ser o padrão na política, ela deixou de existir e aí virou uma grande devassa, o sistema começou a cair. Isso, o Ciro Gomes falando dessas regras, como se fossem regras entre lordes, é muito interessante por ele ser justamente um cara que se coloca como um lorde, né? Ele é, de fato, um coronel, um lorde lá no Ceará, um senhor feudal. Então ele fica assustado quando vê esse tipo de coisa acontecendo, porque as regras do universo que ele faz parte, ele começa a ver essas regras desaparecendo. Mas, apesar de eu concordar com a existência das regras, a gente tem que entender o caso particular aqui do Bolsonaro e do Sérgio Moro, onde o Ciro Gomes se posicionou. Primeira parte que a gente tem que entender é o seguinte: o Jair Bolsonaro é um homem que segue estas regras, Ciro? Ele não é. O Jair Bolsonaro vaza suas conversas e vaza com recorrência, tá? Ano passado ele estava vazando as conversas dele com o Bebiano, para expor o Bebiano. O grupo político dele já vem vazando conversas com outros deputados, com outras lideranças políticas há muito tempo, tá? Este é o padrão deles. Eles nunca foram éticos nessa relação política com os parceiros deles. Eu conto agora um exemplo de 2015. O Kim Kataguiri estava conversando com o Bolsonaro sobre uma discussão que estavam tendo online, e falou, pô, vamos parar com essa briga, tal, 2015. O Bolsonaro pegou o print da conversa, passou para aquele tal de carteiro reaça e ele vazou e saiu divulgando. O Olavo de Carvalho sempre fez isso. O problema dessa turma que tem um pendor revolucionário é que pro revolucionário as regras, né, elas não valem nada, as regras têm que ser destruídas. As regras são, por exemplo, pro revolucionário de esquerda, são convenções burguesas, né? Pros minions, essas regras são convenções aí desse centrão que tem que ser destruída. Então eles não cumprem essas regras, eles vazam as conversas mesmo, eles não têm esse cavalheirismo na relação com o outro. E o próprio Bolsonaro, devemos entender, ao reagir ao Moro, quando o Moro pediu a demissão e deu a coletiva de imprensa, o Moro não saiu apresentando print. O Bolsonaro fez uma coletiva de imprensa mentindo sobre tudo aquilo que o Sérgio Moro havia dito, né? Obrigando ele ali a revelar as conversas. Eu revelaria as conversas? Eu não sei. Eu nunca revelei print, nunca soltei conversa de ninguém. Eu já conversei com muita gente que eu não gosto, muita gente que nos ataca, eu não desço nesse nível.
Mas entendo a situação do Sérgio Moro, porque aí ele estava tendo a honra dele atacada, estava sendo chamado de mentiroso e oportunista pelo presidente da República, que chamou ele de traidor e Judas em coletiva de imprensa, e aí ele precisava defender a honra dele. Tá? Ali nós temos em questão um cara sem nenhum padrão, sem nenhuma conduta ética, ferindo e mentindo uma outra pessoa, onde ele, este homem, Jair Bolsonaro, agiu também pedindo para que ele cometesse um crime, no mínimo um crime, né? Então aí a coisa passa um pouco do padrão e aí essas regras, vamos dizer assim, já podem ser quebradas, que é o que o Moro fez. E aí entra a segunda coisa, que é a conjuntura política, tá? O Ciro Gomes é pré-candidato a presidente em 2022, natural, legítimo, quer ser candidato, ele pode ser. Mas ele, assim como diversos setores da esquerda, não gostam da ideia de ver o Bolsonaro sucumbir, o Bolsonaro cair, não por conta do coronavírus e da ação desumana dele, não por conta das escolhas erradas na parte econômica, mas sim porque o Sérgio Moro está sendo traído e o Sérgio Moro está denunciando, o Sérgio Moro está sendo protagonista. O Sérgio Moro é uma figura que pode e deverá, se for candidato, roubar boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro, e isso é um problema, porque no segundo turno o Jair Bolsonaro provavelmente hoje perde no Ciro Gomes, mas o Sérgio Moro ganha do Ciro Gomes. Então, para eles, o Sérgio Moro ser, vamos dizer assim, a grande liderança da oposição é ruim. Eles querem, e aí esse é o campo da esquerda vai fazer isso, eles querem atacar o Bolsonaro e o Moro junto, eles querem que os dois saiam arrasados dessa história. Então, nessa posição que o Ciro adotou, também tem um pouco de casuísmo político, de oportunismo, que de ocasião faz parte da estratégia, é válido, tá no jogo dele, não vou ser eu aqui a ficar censurando. O ponto é, Ciro trouxe um elemento importante para que a gente tenha um debate público sério no Brasil, relações políticas sérias, mas que, diante desse monstro que é o Bolsonaro, que sempre quebrou essas regras, eles têm que ser, vamos dizer, observados com uma lupa, porque quando você olha no detalhe, tem muita sujeira junto. Esse é o meu recado, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.